Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Sejam todos bem-vindos à PIB Tinguá Digital. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor numa caminhada que temos tido sobre o estudo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Tem sido bons encontros de edificação, encontros onde podemos conhecer um pouco mais acerca daquilo que acontecia naquela igreja e da que forma o apóstolo Paulo ele colocou a sua abordagem, dando a contribuição para que ali o evangelho crescesse, mas acima de tudo, que aquela igreja ela estivesse saudável. Então, nós hoje vamos encerrar esse estudo aos Colossenses e espero que vocês estejam aproveitando bastante. Caso tenham perdido algum encontro, voltem os vídeos porque estão todos no nosso canal. Então não esqueçam de dar um ok, um joia, fazer um comentário. Não deixem de estar se comunicando e interagindo conosco. Amém? Então vamos ao capítulo 4 da carta aos Colossenses. Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e vamos então ver quais são as informações que o apóstolo Paulo coloca no final da sua carta. Então podemos então ler no capítulo 4, leremos alguns versículos. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração. Amém? Atitudes, então, que o apóstolo Paulo estava recomendando para a igreja. Antes, porém, é bom lembrarmos de que ele apontou várias dificuldades que a igreja passou e estava passando acerca das influências externas dentro da congregação. Assim, Epáfras, ele teria ido ao encontro do apóstolo Paulo, que por sua vez estava preso, para que lá ele relatando os fatos que estavam acontecendo na igreja, o apóstolo Paulo pudesse realmente estar orientando e estar escrevendo uma carta de próprio punho, como se ele estivesse de fato indo à igreja. É bom lembrar que Epáfras estava indo de encontro ao apóstolo Paulo para levar ofertas das igrejas. Então ele estava sendo enviado pela igreja para lá abençoar a vida do apóstolo Paulo, e por sua vez o apóstolo Paulo estava interagindo e através do poder do Espírito Santo ele estava abençoando a vida da igreja também. Então o apóstolo Paulo, no primeiro momento, as instruções finais tão importante quanto as demais, e ele faz um fechamento na sua carta com informações que todos nós devemos realmente estar muito atentos. Então é como se ele falasse: olha, nós falamos de muita coisa, nós informamos muito a vocês acerca do Senhor Jesus, mas agora preste bem atenção, porque vocês precisam estar muito atentos àquilo que eu estarei concluindo e falando para vocês. Então, uma das coisas que ele fala está aqui no versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, ou estejam alertas e sejam agradecidos. Ele diz: olha, dedique-se. Ele não falou, você ora de vez em quando, tá bom? Quando der tempo, você ora. Ou só ora na segunda-feira. Ora só quando você for na igreja. Ora de vez em quando. Vez ou outra, quando for uma festa, uma celebração, você também ora. Ora só no almoço, no café da manhã. Ele não fala isso. Ele diz: dediquem-se. Dedicar é você se empenhar, é você não deixar de pensar nisso em nenhum momento, é você colocar todas as suas forças
ele fala isso para a igreja porque ele sabia que a oração, e nota que ele fala e chama atenção para que estejam sempre alertas. Isso quer dizer vigilantes. Isso não quer dizer que eles iam orar de olhos abertos, não se tratava disso. Se tratava da vigilância, porque às vezes eles poderiam estar envolvidos com tanta coisa e negligenciando na oração. Então o apóstolo Paulo chama atenção para que eles estivessem muito atentos ao que estava acontecendo à sua volta, até porque para que eles direcionassem a sua oração para as coisas realmente que estavam importando na vida deles, não só o tempo, não só as oportunidades, mas a forma de se fazer isso. Então o apóstolo Paulo fala: olha, estejam com a sua atenção vigilantes, voltados para que vocês não percam de fato a oportunidade de estar conversando em todo o tempo com o Senhor. Isso ele falava porque nós entendemos que o Espírito Santo haveria de estar sobre a vida daquela igreja também. Da mesma forma que o Espírito de Deus falava com o apóstolo Paulo, também iria falar com aquela igreja. Dessa forma, a oração ela fazia com que eles ficassem fortalecidos no Senhor. E ele fala dessa forma para que ficassem sempre gratos a Deus pelo fato de eles estarem recebendo as respostas do céu. Então, esse conjunto, né, que ele apresenta para a igreja aos Colossenses, para que eles realmente ficassem atentos à oração a serem feita naquele lugar. Mas ele também fala algo muito importante, e ele diz sobre a palavra de Deus. Vamos ler então Colossenses, os versículos 3 e 4. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. E assim o apóstolo Paulo pede oração por ele, para que a palavra continue sendo pregada. Isso também valia para a própria igreja, porque nós precisamos orar ao Senhor para que a palavra ela realmente alcance as pessoas, para que possamos entrar em lugares que nós temos a oportunidade de estar falando da palavra do Eterno, como eu e você. Precisamos aprender com essas grandes lições, que a oração ela nos faz e nos leva para onde for preciso. Mas se eu não orar, dificilmente eu estarei sendo colocado em algum lugar que for necessário, e até mesmo ter a palavra de sabedoria para que poder eu propagar o Evangelho. O Espírito de Deus te dará essa palavra. Então aqui ele pede que orem por ele também, porque ele, quando fala que está preso a Cristo Jesus e preso na palavra, ele diz que isso ele não vai sair, não vai ser liberado, ele está algemado ao Evangelho do Senhor. Então o pedido para que ele propague, para que ele fale da palavra de Deus, é o pedido para que nós também possamos orar, para que possamos ter a palavra de Deus na nossa boca, no nosso linguajar, no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam de tantas coisas, né? Do futebol, das suas necessidades, elas falam de pessoas, elas falam de tudo, mas precisamos ter na nossa boca a palavra de Deus, a palavra do Senhor, porque ela realmente vai mudar não só a nossa vida, mas como a vida das outras pessoas também. Então, vamos então orar ao Senhor para que essa palavra esteja na minha e na sua boca. Aqui a recomendação do apóstolo Paulo à igreja. Então o apóstolo Paulo ele não se coloca, inclusive, numa posição superior. Ele não coloca numa posição de que só a oração dele que vale para a igreja. Muito pelo contrário, ele pede que a igreja ore por ele, se submetendo realmente à dependência de Deus, para que Deus ouça a igreja, para que a vida dele realmente seja abençoada e ele fale da palavra. Nota que ele não pede aqui, e é muito curioso isso,
ele não pede nada além de que Deus abra realmente as portas para que ele pregue o Evangelho. Ele aqui poderia pedir muita coisa, ele poderia ser alguém que movimentasse a igreja para que ela se juntasse e formasse uma grande comissão para que fosse lá soltar ele lá da prisão. Mas ele não fala nada disso. Ou até mesmo ele poderia falar: olha aí para ver se eu vou ser solto aqui, para ver se eu vou ser liberto. Mas ele também não fala isso. É interessante dizer que ele aqui pede para que a palavra realmente venha sobre o coração dele e a boca dele, para que ele propague o Evangelho. Ele só pede isso. Nota que o pedido dele é algo assim extremamente de valor do ponto de vista dos céus. Então, o reino de Deus é a prioridade para o apóstolo Paulo. Então, ele pede que a igreja ore para que ele seja conduzido adiante de pessoas para que ele realmente pregue a palavra. E ele nem pede nada além disso. E nós devemos também seguir esse grande exemplo. Mas ele também pede e fala: sejam sábios no procedimento para vocês. Está no versículo 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Na verdade, ele está dizendo aqui que devemos sempre ter bons testemunhos. Devemos ser aquele que as pessoas, elas não vão fugir da gente, mas elas vão querer se aproximar de nós. As pessoas, às vezes, elas são muito indesejáveis. Existem pessoas tóxicas. Ele disse que nós não devemos ser assim. Devemos ser agradáveis. Devemos dar bom ânimo para as pessoas. Devemos encorajá-las. Devemos ser como o sal que tempera, que dá sabor, que faz ficar agradável. Ele fala isso. Isso está relacionado ao nosso testemunho. Note bem que esse ano 2021 sejamos o exemplo, como o apóstolo Paulo está falando aqui, a igreja de Colosso, para que lá eles precisavam dar um bom testemunho naquela cidade, apesar dos grandes problemas na cidade, na igreja, não importava, mas eles tinham que realmente ser pessoas bondosas, pessoas generosas, pessoas amorosas, pessoas que fossem o exemplo realmente do Evangelho e representasse Cristo naquele lugar. Então, assim, nós vamos dar o bom testemunho. E o bom testemunho é aquele que se dá não brigando com as pessoas em todo o tempo, não sendo desagradáveis com as pessoas, não querendo discutir com as pessoas sobre religião, sobre evangelho, até porque nós não fazemos isso, porque nós não seguimos necessariamente uma religião como o mundo segue. Na verdade, nós seguimos a Jesus, é a Ele, e nós não somos advogados de Jesus, nós somos apenas testemunhas. Então vamos testemunhar apenas o que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida, nada mais do que isso. Então, o testemunho, é importante sabermos entrar e sair nos ambientes. É importante nós não invadirmos a privacidade das pessoas. É importante nós não ultrapassarmos o limite do que as pessoas realmente pensam. Porque as pessoas estão fechadas. Precisamos entender que elas estão aprisionadas dentro de uma concepção de quem é Deus. E para que seja liberto, nós não somos e não temos a capacidade de libertar ninguém, porque quem liberta as pessoas é Jesus. Ele é que liberta. A sua palavra dita na hora certa, ela rompe as algemas, ela rompe os grilhões, mas é a palavra de Jesus, através do Espírito de Deus. É isso que faz acontecer. Então, precisamos realmente ter esse acesso. Precisamos ser sábios, nos relacionarmos com as pessoas muito bem. Isso não quer dizer a ideia de que nós não devemos realmente sentar na roda dos escarnecedores. Esse texto se refere ao fato de eu estar me alimentando das ideias dele, de eu estar me envolvendo nos seus conceitos. Isso não diz respeito ao fato de eu me aproximar do pecador. Eu preciso me aproximar dele. Porém, eu não devo ser influenciado por suas ideias, nem tampouco seguir a direção que eles seguem, mas devemos ser realmente agradáveis, devemos ser educados e devemos ser
muito honestos com o que vivemos e falamos. Existem pessoas que elas vivem completamente isoladas, porque elas não conseguem se relacionar com ninguém. Isso precisa ser rompido em nome de Jesus. Então, para que você se relacione bem com as pessoas, às vezes você nem precisa dar uma palavra, apenas o seu comportamento já passa a ser o grande testemunho de vida. Então, que esse testemunho ele seja realmente o tempero na sua vida. Mas o apóstolo Paulo ele segue adiante e fala algo muito interessante aqui, tratando sobre os relacionamentos ministeriais. Nota que ele fala acerca de 9 personagens. E vamos aqui ver quem são eles. Ele fala do primeiro personagem, Tíquico. Olha, o nome desse personagem é Tíquico. Ele sempre é aquele camarada que ele informa as coisas a respeito do apóstolo Paulo. Ele foi um irmão muito amado, fiel, cooperador no serviço do Senhor. Ele tinha algumas características, ele era uma pessoa amável, era aquele camarada que quando havia alguma dificuldade, alguma tensão, ele vinha lá e aliviava aquela tensão. Ele era muito prestativo, ajudava muitas pessoas. Ele tem realmente uma passagem, ele levava as cartas, ele chegou a levar a carta aos Efésios e, é claro, aos Colossenses também. Provavelmente ele era um diácono, porque ele prestava realmente muito serviço. Existe um outro chamado Onésimo. Onésimo, lembra? Quando o apóstolo Paulo escreve a Filemão, Onésimo é aquele escravo. Ele já estava voltando para Colossos, eles eram de lá, e Filemão também era de lá. Então ele se tornou livre, mas ele se tornou um filho espiritual do apóstolo Paulo. Então ele era realmente um personagem ministerial muito importante para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, olha, toma conta aí do Onésimo, que ele está chegando aí para trabalhar na obra do Senhor. Queria eu que ele ficasse comigo aqui, porque tem me servido muito bem, mas estou enviando de volta para que realmente lá houvesse uma reconciliação e o seu retorno e perdão por Filemão. Assim ele voltava para Colosso. Aristarco foi um grande amigo na tribulação. Ele passou, inclusive, Aristarco, ele passou com o apóstolo Paulo, estava junto ao apóstolo Paulo no naufrágio quando eles iam para Roma. Houve aquele naufrágio, eles desembarcaram numa ilha e ninguém morreu. Quem estava junto com ele era Lucas, e Aristarco estava ali junto com ele naquela dificuldade. Está lá Atos 27, 2. E Marcos, que Marcos era primo de Barnabé. Ele foi um cristão que a sua reputação foi resgatada nesse momento. E é bem interessante porque Marcos, Paulo, ele se recusou à companhia dele na sua segunda viagem missionária. Porque antes, quando o apóstolo Paulo estava com Barnabé, no meio do caminho, Marcos, ele desistiu, ele deu para trás, quase que ele atrapalha realmente a viagem anterior do apóstolo Paulo. E ele volta para trás e desiste. Aí na segunda viagem ele queria ir. Aí o apóstolo Paulo falou assim, não, você não vai não. E ali teve um desacordo, teve uma certa discussão, e foi nesse momento em que realmente Barnabé se separou de Paulo. Mas nesse momento aqui, Marcos está de volta. E aqui acontece a reconciliação e diz assim, está tudo bem, vamos ficar juntos, vamos voltar a caminhar. Nesse momento aqui, Marcos de fato é mencionado por Paulo, porque foi um encontro muito importante e precioso. E ele fala de Jesus justo, que é um cristão que muito parecido realmente com Tíquico, que realmente ele ajudou muitas pessoas. Ele menciona isso também na sua carta. Foi um homem que colaborou demais, com pouca citação, mas colaborou muito com o apóstolo Paulo. E é claro, Epáfras, que orava e agia, era aquele camarada que fundou as 3 igrejas, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, as 3 igrejas citadas, inclusive na carta aos Colossenses. Provavelmente o fundador foi Epáfras, E claro, Lucas, o cristão que cuidava do corpo, da alma e do espírito, foi um historiador, missionário, autor do livro do Evangelho de Lucas, e é claro, Atos dos Apóstolos, e acompanhou a todos esses em todas as suas viagens, esteve ali relatando, E Demas foi um cristão que se desviou, apesar de na carta de Colossenses aqui você não vê a citação, mas é bom a gente ver
a sua deserção espiritual, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Se você quiser anotar, a deserção de Demas, porque sempre na equipe ministerial, sempre na igreja, tem um ou outro que se desvia, isso acontece. Olha, isso aqui é um grande exemplo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Então aqui ele diz que Demas, amando esse mundo, abandonou e foi para Tessalônica. Então Demas não quis nem saber, caiu no mundão. Então ele era aquele crente que estava ajudando, mas daqui a pouquinho ele se desviou. Então o cristão que se desvia, de fato, não é nenhuma novidade, não é? E finalmente Ninfa abriu sua casa para a igreja, e aqui ele agradece a Ninfa por ter aberto a sua casa para que ali realmente tivesse uma célula. Ali tinha um pequeno grupo, funcionava ali realmente a igreja, e o apóstolo Paulo agradece a toda essa equipe que realmente colaborou, informando, dando o relatório sobre só um dos irmãos que desistiu de tudo e foi para o mundo. Então, assim se conclui a carta realmente para a igreja de Colossos. E é claro que essa carta não foi só lida lá, foi lida também em Laodiceia e Herápolis também. Então, aqui nós tiramos uma grande lição. Muitas pessoas, irmãos e famílias, trabalhando em prol do Senhor com grandes recomendações, e que isso para nós seja um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo para que possamos continuar realmente na obra do Senhor, eu e você, e que esse ano de 2021 seja um ano em que nós vamos ser surpreendidos pelas grandes coisas que o Senhor realmente vai nos mostrar e fazer por nós. Então, que Deus possa continuar te abençoando, e certamente estaremos com outros assuntos sendo tratados aqui juntamente conosco. Então, que Deus possa assim te dar um tempo muito especial e um ano abençoado na sua presença. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por este encontro, obrigado por tudo que o Senhor tem nos mostrado e ensinado. Pedimos que o Senhor continue revelando, mostrando a cada um de nós aquilo de fato que seja o teu verdadeiro conhecimento para a nossa vida. Assim, agradecemos o Senhor por todos que estão conectados nesse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.